Polícia Federal responde a Moraes, diz que Felipe Martins simulou entrada nos Estados Unidos e pede investigação. A que se deve mais essa loucura de algumas pessoas que se acham superiores à lei? O que leva a crer que Felipe Martins teria forjado uma prova contra ele mesmo? Será que o sistema está tão desesperado que agora começa a inventar fábulas para tentar fazer com que a opinião pública fique contra o investigado, preso político Felipe Martins? Tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui. Eu me chamo Mário Robert, todos os dias eu estou aqui de domingo a domingo, sempre ao 12h20, trazendo informações precisas a vocês que me acompanham. Peço só uma coisa, deixa o like, compartilhe ao máximo, se inscreva neste canal e ative o sino para você não perder absolutamente nada. Eu tenho perdido vários e vários inscritos. Talvez você era inscrito do canal, foi retirado. Volte aqui e fique conosco. Também compartilhe em grupos de direita, bolsonaristas, cristãos, para que a gente possa alcançar o máximo do público. Então, o que essa matéria nos traz aqui já no começo da live é: Polícia Federal está desesperada, tanto quanto o faraó. Eles estão desesperados porque chegou ao ponto de o loirão, né, o loirão americano, presidente dos Estados Unidos, estar em cima de todo este processo. Ele está investigando cada passo, o FBI, a Interpol, todas estas organizações estadunidenses estão investigando esse caso a fundo, porque provavelmente a mudança no documento de Felipe Martins aconteceu nos Estados Unidos. Provavelmente não. Já foi provado pela própria alfândega nos Estados Unidos que foi fraudado, que foi uma mudança para forjar algo para incriminar o Felipe Martins. Agora, parece que o faraó do Brasil quer tirar o dele da reta, né, e colocar aí a Polícia Federal em más lençóis novamente, porque aí é a instituição que fica queimada diante de tudo isso. Vamos acompanhar um trecho da matéria. Polícia Federal encaminhou ao ministro faraó do Brasil, do Monte Olimpo, um pedido de abertura de investigação sobre a suposta viagem de Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais do ex-presidente Bolsonaro, aos Estados Unidos no final de 2022. Segundo o relatório, a Polícia Federal afirma haver registros no sistema do Department of Homeland Security de quem Martins teria ingressado em território norte-americano pelo aeroporto de Orlando, na Flórida, em 30 de dezembro de 2022. Contudo, o governo dos Estados Unidos declarou oficialmente que ele não entrou no país. Pessoal, a gente já viu, parece que a gente está vendo notícias repetidas, mas não são. São notícias atuais, atualíssimas, inclusive, porque, novamente, a alfândega dos Estados Unidos, o sistema de imigração dos Estados Unidos, chancelou essa verdade, falou: olha, realmente Felipe Martins não adentrou nos Estados Unidos em 2022, em 2024, não é isso? Ou em 2022? 2022. Ele não adentrou nos Estados Unidos, tá? A corporação considera possível que integrantes da organização criminosa tenha inserido um registro falso de entrada para confundir as investigações e desacreditar as provas no processo em curso no Monte Olimpo sobre a chamada trama golpista. Isso aqui é a corporação, tá? Que tá dizendo, tá? Da qual Felipe Martins é um dos réus. Então, pessoal, a tal da trama golpista, que eles tanto gostam de repetir, tá aqui novamente, né, mais esse absurdo, mais essa loucura aí de quem deveria estar atrás de bandido realmente, de quem deveria estar atrás dos verdadeiros assaltantes, dos verdadeiros traficantes, de todo tipo de malfeitor, de contraventor no Brasil, está atrás de pessoas que realmente lutaram ao lado do presidente Bolsonaro por um Brasil melhor. É triste, né? Não é triste o que o Brasil está passando neste momento? É muito triste, mas nós vamos passar por isso e lá no final nós vamos obter vitória, tá? Porque além de tudo, Deus está no barco e nós também estamos fazendo a nossa parte, tá ok?
Deixa o like, compartilha, tem mais notícias como essa aqui. Deixa eu agradecer aqui a Ranelore, o Edilson, Gaspar Ribeiro, a Dair, o Gabriel, a Elizabeth, a Cleide, todos que estão chegando, sejam bem-vindos. O Paulo José está aí também. E convide mais pessoas para estar assistindo aqui a nossa live, que está muito interessante. E depois disso, a advogada de Felipe Martins, ela reagiu à Polícia Federal e denuncia intimidação. Claro que é intimidação. Mas está claro, está mais do que claro que isso é mais uma intimidação para tentar tirar o Felipe Martins da jogada, para tentar prendê-lo, para tentar com que ele entregue algumas coisas que eles queiram, não que tenha acontecido, mas eles usam a criatividade, né? Em nota, Ana Schaffer disse que suas ações sempre seguiram os padrões éticos e legais da legislação vigente. Vamos entender. Vamos entender. Em nota publicada no X, na noite dessa segunda-feira, ela classificou o documento como uma tentativa de intimidação. Disse ainda que suas ações sempre seguiram os padrões éticos. Aí ela disse aqui, ó. Vamos lá. Vou abrir até no X aqui, Twitter. Fica mais fácil para nós entendermos aqui. A nota dela é bem extensa. Então vamos lá. PT, minha resposta à intimidação da Polícia Federal Brasileira no caso de Felipe Martins. Como cidadã americana e advogada licenciada nos Estados Unidos, com vasta experiência em direito imigratório, tenho atuado ativamente no caso Felipe Martins desde o seu início. Minha equipe e eu trabalhamos incansavelmente para garantir justiça para Felipe, inicialmente contestando sua prisão injusta, baseada em evidências fabricadas em uma falsa narrativa de viagem, e, posteriormente, buscando a responsabilização dos responsáveis por tais atos. Olha, eles estão investigando. Tomara que se chegue mesmo nos verdadeiros mandantes disso, mas fato é que a Ana Schaffer, o próprio Chiquini, né? Outros advogados que estão envolvidos no caso de Felipe Martins, eles estão sendo perseguidos e isso está mais do que claro. Eles não fazem mais questão de esconder o que eles estão fazendo. E aí ela continua aqui a nota. Isso aqui é quase que um desabafo, tá? Desde o primeiro dia, nossos esforços de defesa concentraram-se em assegurar a libertação de Felipe, que foi mantido em detenção sem o devido processo legal, sob acusações infundadas, com base na minha expertise em direito imigratório. Liderei interações com diversas agências de imigração dos Estados Unidos para desmentir a narrativa falsa sobre a viagem de Felipe. Por meio de uma advocacia persistente da apresentação de intensos documentos legais, conseguimos provar que os registros foram manipulados, o que resultou em sua libertação parcial. Porque esta palavra vem sempre aqui no Brasil, principalmente, essa palavra é muito usada, é uma libertação, a meia libertação, né? Uma libertação parcial. Porque quando o faraó ele decide libertar alguém, ele impõe imensos, inúmeros requisitos para que aquela pessoa mantenha-se em liberdade, né? Ele tipo sequestra, ele quase que sequestra a pessoa para que a pessoa não dê entrevistas, para que a pessoa não desmascare toda essa investigação fraudulenta. E cada vez fica mais claro qual é o objetivo do faraó nisso tudo. E aí parece que a gente está batendo em ponta de faca, dando murro em ponta de faca todos os dias aqui nos canais. Porque a gente traz essas informações e parece que são repetidas. Mas não é. A investigação está abrangendo outros pontos essenciais para que sejam descobertos quem foi que mandou. Olha, quando descobrirem quem foi o mandante dessa fraude, o bicho vai pegar. Aí diz assim, ó.
Com base na minha expertise em direito migratório, liderei interações com diversas agências de imigração para desmentir a narrativa. Por meio da advocacia persistente e a apresentação de intensos documentos legais, conseguimos provar que os registros foram manipulados, certo? Aí ela diz aqui, ó, a proteção de fronteira dos Estados Unidos, CBP, confirmou a falsidade dos registros, validando nossa defesa e a inocência de Felipe desde o início. Agora, nosso trabalho está focado em identificar os indivíduos responsáveis pela manipulação desses registros, garantindo que ninguém esteja acima da lei. A recente nota emitida pela Polícia Federal Brasileira sobre este caso é profundamente preocupante, pois representa um evidente ato de intimidação contra o exercício legítimo de minhas funções profissionais como advogada de Felipe. Todas as minhas ações, comunicações com o cliente, coleta de evidências e advocacia pública foram conduzidas em total conformidade com os padrões éticos e normais, legais, com o único objetivo de defender um indivíduo inocente injustamente preso. Criminalizar essa advocacia compromete os princípios fundamentais do devido processo legal, que isso aqui já não existe mais. No Brasil, ó, há muito tempo que não existe mais esse tal desse devido processo legal. É apenas uma palavra bonita, que é usada muitas das vezes, mas que não existe mais no Brasil, tá? O devido processo legal. E erode a confiança pública no sistema de justiça. Outra coisa que já não existe mais no Brasil é a tal da justiça, né? Como cidadã americana que dedica sua carreira à defesa do Estado de Direito, especialmente em questões de imigração e justiça transfronteiriça, rejeito categoricamente qualquer tentativa de equiparar uma representação zelosa a atos ilícitos. Isso não é justiça, é retaliação contra aqueles que defendem os vulneráveis. Permaneço firme em meu compromisso com o caso Felipe e exijo que as autoridades cessem essas táticas de intimidação, permitindo que a verdade prevaleça por meio de procedimentos transparentes e justos. Estou preparada para fornecer detalhes sobre os nossos esforços contínuos e insisto todos os envolvidos a priorizarem a responsabilização em vez da supressão. Ana Schaffert, aí ela vem aqui e assina a sua defesa, assinala a sua defesa. Cara, como é bom viver num país democrático como ela vive, que é os Estados Unidos, como é bom viver num país onde a justiça ainda funciona, ainda que muitas vezes falha, mas tem pessoas lá que estão realmente empenhadas, né? Empenhadas em saber a verdade, empenhadas em descobrir a verdade, empenhadas em saber o que aconteceu com esses documentos. E é algo assim estarrecedor o que está acontecendo no nosso Brasil. E nosso querido jurista, além da advogado, o jurista André Marcília trouxe um vídeo sensacional explicando totalmente esse ponto com termos jurídicos. Vamos lá. Bom, a nova loucura da Polícia Federal é agora dizer que a culpa da entrada errada nos Estados Unidos ser incluída na alfândega é do Felipe Martins e que os advogados, jornalistas e influenciadores digitais que estão criticando a polícia e o STF farão parte agora de um novo inquérito. Vai haver uma nova milícia digital inventada pela Polícia Federal. É o fim do mundo, é o primeiro do último passo, a formalização da censura no país. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional e já peço a você que se inscreva aqui no canal e que curta o vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, enquanto vocês puderem. E depois peço também que vocês, além de se inscrever no canal, deixem o seu comentário, feche o chat e depois disso cliquem no like, no joinha, assim o conteúdo é entendido pelo algoritmo como importante e ele divulga esse conteúdo para mais gente. Muito bem. A Polícia Federal tinha sido intimada
pelo Moraes, depois que a CBP, a alfândega norte-americana, havia dito que o Felipe Martins não entrou lá nos Estados Unidos. E ele está preso por ter entrado lá nos Estados Unidos. Então, quando a alfândega diz ele não entrou aqui, o Moraes se sentiu, enfim, na obrigação de perguntar à Polícia Federal: e aí, o que acontece? O que aconteceu? Veio a resposta da Polícia Federal e, no lugar de dizer nós erramos, revogue imediatamente a prisão do Felipe Martins, veio uma resposta dizendo que a culpa é do Felipe Martins, que muito provavelmente o Felipe Martins fez essa inserção no sistema dos Estados Unidos para atrapalhar as investigações contra ele, para criar algum tipo de embaraço às investigações da polícia ou ao julgamento do STF. E mais, não contente com isso, disse ainda que há uma espécie de milícia digital na internet composta por jornalistas, composta por influenciadores digitais e por advogados, olha só. E que isso está também compondo o quadro de pessoas e de coisas que estão atrapalhando as investigações. Eu vou até ler o trecho da Polícia Federal que fala isso. Diz assim: a metodologia observada, aqui abre aspas, tá? A metodologia observada ostenta semelhança com a atuação da milícia digital, em especial pela utilização da internet para a propagação de informações falsas por meio de influenciadores digitais e até mesmo de advogados que possuem posição de autoridade perante o público de interesse, afirma a Polícia Federal, que já havia dito que, como eu disse, a culpa era do Felipe Martins. Diz ela, aspas de novo: o registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, ainda que em caráter indiciário, ou seja, inicial, revela a possibilidade de que integrantes da organização criminosa, que é da qual eles entendem que o Felipe faça parte, abusa dolosamente das prerrogativas diplomáticas e tenham se utilizado do procedimento migratório diferenciado relacionado às comitivas de chefes de Estado. Ou seja, ele está acusando a comitiva do Bolsonaro e, portanto, também o próprio Felipe Martins de criarem esse enredo, de inventarem uma entrada nos Estados Unidos para constranger a Polícia Federal. Agora, eu queria que a única coisa que ela não explica é por que ele faria isso. Por que alguém vai se auto-incriminar? Por que alguém vai colocar uma entrada falsa, sendo que ele foi preso justamente por isso? Quer dizer, eu vou lá e falo assim: olha, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou cometer um crime para desviar a atenção da Polícia Federal sobre um possível crime que eu cometi. Isso não existe. Então ele vai lá e entra e dá motivo, inventa uma entrada para dar motivo para que ele fosse preso, para desviar a atenção de algo que pode levá-lo à prisão. Não faz nenhum sentido, é um absurdo, é uma coisa sem pé nem cabeça, mas essa foi a resposta da Polícia Federal. Está culpando aqui o crucificado pela sua cruz, está culpando aqui a vítima pelo seu martírio e ainda quer inaugurar uma nova caça às bruxas, que é a Polícia Federal, portanto, fazer com que se abra um novo inquérito para perseguir opositores, para perseguir críticos. A Polícia Federal quer estar acima da crítica, ela quer simplesmente que a gente aplauda ou fique em silêncio diante das suas movimentações, quer fazer o que quiser sem que ninguém possa criticar, quer errar à vontade, quer fazer de gato e sapato a nossa legislação, e as vítimas desses réus, as vítimas que se tornaram réus do dia 8, do processo do golpe, que estão sendo tratadas à margem da lei, querem fazer dessas pessoas todas culpadas pelo seu próprio martírio. É o absurdo, é o avesso do avesso do avesso do avesso, mas essa foi a resposta da Polícia Federal. Então, de acordo com ela, a culpa do Felipe Martins estar preso é dele mesmo, que teria falseado uma entrada nos Estados Unidos para se incriminar e desviar a atenção da Polícia Federal. Quer dizer, meu Deus, acredite se quiser. E pior, agora, se o Moraes topar, e eu imagino que tope, vão abrir um novo inquérito para perseguir advogados, jornalistas e influenciadores. Então, é disso que se trata. Vamos aqui falando enquanto podemos, porque daqui a pouco eu vou ter que entrar aqui num vídeo recitando poemas de Camões ou lendo receitas de bolo. É o primeiro do último passo. O primeiro do último passo. O último passo é a formalização da censura no país. E essa formalização da censura do país não está longe. Está próxima em razão do silêncio
do silêncio de OAB, do silêncio da sociedade civil, do silêncio de boa parte da mídia, que aplaude tudo que é arbitrariedade só porque é contra o inimigo delas, só porque é contra um bolsonarista, só porque é contra alguém do entorno do Bolsonaro. Aplaudem a desmazela e a onda gigante de censura que começa a se formalizar aqui, começa a ter uma forma definida, né? De não falem de autoridades, tudo que falem de autoridades é crime. Essa forma começa aqui a ficar cada vez mais grossa essa onda e vai atingir também aqueles que aplaudem só porque é contra o bolsonarista. Eu sempre digo, censura é um bumerangue que volta na testa de quem o lançou. Aguardem. Enquanto podemos, sigamos falando. Exato. Enquanto podemos, né? A frase dele foi muito assertiva, principalmente no final aqui do vídeo dele. Enquanto podemos, a gente vai falando, né? Para eu poder continuar aqui trabalhando, você precisa se inscrever se você não for inscrito. Se você puder, se torne membro do canal, isso ajuda também o algoritmo a entregar bastante os meus vídeos e as minhas lives. E também compartilha lá nos grupos de tios e tias do Zap que você faz parte. Compartilha com bolsonaristas, compartilha com o pessoal de direita, conservadores, gente de bem que você conhece. Compartilha essa live para que chegue ao máximo do público. Enquanto eu posso falar, eu vou estar falando aqui toda a verdade, tá? Inclusive essa aqui, ó. Mais de 8.000 advogados reagem ao pedido de investigação da Polícia Federal sobre Felipe Martins. Ou seja, a OAB está completamente em silêncio. E os advogados estão colocando o seu peito à frente, estão colocando a sua liberdade, estão colocando a sua profissão, que eles tanto amam. Porque para ser advogado hoje no Brasil, você tem que amar o direito. Porque advogado hoje é aquilo, né? Advogado hoje, ele se forma. Se ele não for de esquerda, ele não consegue ganhar nenhuma causa. É algo assim estarrecedor o que a gente vê no Brasil. 8.000 advogados se levantam e a OAB completamente inerte e calada diante do que estão fazendo com Felipe Martins. A gente tem que falar. Então me ajude a chegar a mais pessoas. Mais de 8.000 advogados reagem ao pedido de investigação sobre Felipe Martins. Em nota, o movimento afirma que o ofício encaminhado ao STF viola garantias constitucionais e tenta criminalizar a advocacia. Vamos entender. Encaminhado ao ministro Faraó, do Supremo, o ofício propõe investigar se o ex-assessor, aí a gente já falou isso, né? Se ele fraudou a própria entrada nos Estados Unidos. Para os advogados de direita, o documento da PF ultrapassa os limites técnicos e afronta diretamente as garantias constitucionais da advocacia. Ponto. Isso aqui, cara, isso aqui é falado todos os dias. Todos os dias esse cara passa por cima de tudo, de todos, da própria lei, da Constituição. Ele rasga todas as páginas do livro da Constituição e come e enfia não sei aonde. Todos os dias os advogados estão falando isso. E a OAB, ó, quietinha. A OAB não mexe com esse cara. Impressionante, né? O grupo afirmou que a PF insinua a criminalização da atuação de advogados que exercem a defesa técnica de investigados. O advogado não é cúmplice de seu cliente, mas instrumento indispensável para que o cidadão possa exercer o seu direito de defesa e contraditório, disse a nota, obtida em primeira mão pela revista Oeste. O movimento ainda destacou o artigo 133 da Constituição, assegura a inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Tipo assim, você tem que ensinar para o cara o que é o direito, que parece que ele não aprendeu ainda. Parece que eles estão dando uma aula de direito para quem está já na corte superior do país. Parece que o cara tem que voltar para o Mobral, parece que ele tem que aprender tudo de novo, porque parece que ele jogou tudo no lixo. Inclusive o que ele aprendeu lá atrás. Não é isso? Com Ives Gandra, que foi o professor dele. Vocês sabiam
Vocês sabiam que o faraó foi aluno de Ives Gandra, um dos maiores juristas em atividade, ainda vivo, com mais de 90 anos? Ele foi professor do faraó. Mas parece que entrou aqui e saiu aqui. O cara não aprendeu absolutamente nada. Abre aspas. Nenhum relatório, ofício ou narrativa pode relativizar essa garantia, a garantia de defesa, né, do cliente, sob pena de converter a advocacia em refém da arbitrariedade. Refém, essa palavra também a gente está acostumando a usar muito. Eles estão sendo reféns. Estão sendo feitos reféns. Não só eles. O presidente Jair Messias Bolsonaro também está sendo feito refém. Então a gente não pode se calar diante de tudo isso que está acontecendo no Brasil. As coisas estão assim saindo totalmente do controle, porque realmente o faraó se acha dono de tudo e de todos. Ele está completamente ensandecido com o poder que foi entregue em suas mãos. Ei, Michel Temer, hein? Lascou o Brasil, hein, bicho? Caramba! Para os advogados, a polícia, a PF adotou linguagem incompatível com a isenção que se espera de um órgão de Estado, ao sugerir que estratégias defensivas estariam relacionadas a condutas criminosas, criminalizando a advocacia, né? Essa confusão deliberada entre a defesa e o fato investigado é perigosa, injusta e inconstitucional, afirmou o documento. A entidade declarou solidariedade a todos os profissionais atingidos por medidas abusivas e anunciou que acionará o Conselho Federal da OAB para denunciar o que chamou de escala de perseguição contra a advocacia. A advocacia é o último bastião da liberdade, concluiu o texto. Quando o Estado passa a tratar o advogado como inimigo, está decretando a morte simbólica do devido processo legal, que já foi enterrado há muito tempo, né? Já foi feita a missa de sétimo dia, já não está mais aqui, né? Já está em outro plano, o tal do devido processo legal. Isso não existe mais. Infelizmente, esse processo já é passado, né? Infelizmente, esse processo já está aí no passado. Por falar em um processo difícil, vocês estão sabendo aí, né, que o Mauro Vieira foi enviado pelo chanceler para conversar com o Marco Rubio na semana passada e sentaram os dois ali e não saiu absolutamente nada de acordo de parar com as tarifas, né, de 50% contra o Brasil. Antes, o Marco Rubio exigiu que eles parassem o faraó do Brasil, com essa arbitrariedade, com essa sana de poder, né, colocando pessoas inocentes dentro da prisão. Só que o governo Lula não quer se dobrar a Donald Trump. Só que Trump não desistiu, ele ainda quer um encontro com o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele quer um encontro com ele para justamente falar sobre algumas cositas, que inclusive acho que Carvajal está levando para o Trump aí. O FBI deve estar sabendo de algumas coisas sobre o cachaceiro. E eu vou dizer para vocês, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Deixa eu agradecer aqui a Nilce Carvalho, que se tornou membro do canal. Seja bem-vindo, minha linda. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá? Muito obrigado pela sua contribuição aqui, se tornando membro. Seja bem-vindo à família direita no Brasil. Ok? Nós já vamos já para a notícia, porque parece que após uma reunião desastrosa, o Trump e o Lula têm um novo encontro marcado e eu vou falar para vocês logo depois de um recadinho rápido que eu vou dar para vocês. Coisa rápida, não sai daí. Eu preciso da ajuda de vocês. Dia 4/11 nós teremos aqui, dia 4 de novembro próximo, nós teremos aqui um sorteio ao vivo na live de 12h20. Estou aqui todo dia 12h20. Participe do sorteio e leve 4 prêmios maravilhosos. É esse que está na sua tela. A camiseta Deus acima de tudo, Brasil acima de Deus acima de todos e Brasil acima de tudo. Bolsonaro 2026 do Clube Bolsonaro. Essa camiseta lindíssima pode ser sua. Você participar do sorteio, tá?
O busto, herói nacional do Jair Messias Bolsonaro, dourado, um busto lindíssimo, pode ser seu. Meu partido é o Brasil, é a caneca lindíssima também, exclusiva do Clube Bolsonaro, também pode ser seu. E o livro Submundo Hacker, do Laudelino de Oliveira Lima, nosso querido palhaço, também este livro maravilhoso pode ser seu. Quanto você vai pagar neles? Você não vai pagar nada, você vai participar de um sorteio ajudando o canal a se manter. Então ajude o canal com qualquer quantia, mas se você quiser participar desse sorteio, acima de R$10, o seu nome já vai entrar na roleta automaticamente. No dia 4/11 eu vou rodar a roleta aqui ao vivo na tela, você vai acompanhar comigo ao vivo. Então ajude o Mário Robert a continuar, me ajude a continuar este trabalho que tem surtido efeito no Brasil. Pelo menos eu acho que o meu trabalho é importante para o Brasil. Se você acredita que o meu trabalho é importante para o Brasil, me ajude a continuar. Faz o seguinte, tira o print agora dessa imagem que está aqui do meu lado, mande lá nos grupos de direita que você conhece e peça para o pessoal ajudar o Mário Robert a participar desse sorteio. Eu tô doido para mandar esse prêmio para um de vocês aí ou para um de seus amigos ou amigas que vocês conhecem, tá bom? Então me ajude a ajudar o Brasil, ok? Próxima matéria na tela é essa aí, ó. Após reunião desastrosa, Donald Trump e Lula já têm data para novo encontro. Saiu aí no JCO. Vamos entender, então, a matéria, né? A informação foi inicialmente divulgada pelo colunista Anselmo Góes, do Globo, e confirmada por 3 fontes ligadas ao governo brasileiro. Segundo informações, a decisão de realizar a reunião foi tomada por Lula no último domingo, dia 19/10, durante um desfecho no Palácio da Alvorada. Esta será a segunda conversa direta entre Lula e Trump em menos de um mês. Os dois já haviam se falado por telefone em 6 de outubro e, antes disso, tiveram um breve encontro presencial durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, no fim de setembro. Vocês se lembram, né, que o Trump pegou o Lula, ele estava descendo da escada, ele pegou o Lula no pulo e o Lula não teve outra saída a não ser falar com o Trump, né? Tiveram ali algumas palavras e falaram: a gente precisa se encontrar, a gente precisa resolver esses impasses entre Brasil e os Estados Unidos, né? E o Lula correu do Trump, só que o Trump não desiste, ele quer o Lula lá, ou então o Trump vai vir aqui. Prestem atenção, se Lula não for até lá, Trump dá um jeito de vir aqui visitar o Brasil. Vamos esperar, né? Abre aspas. Esta é outra grande vitória para o presidente Donald Trump. Graças à sua liderança, os Estados Unidos impediram um aumento massivo de impostos da ONU sobre os consumidores americanos, que teria financiado projetos climáticos progressistas. Nosso país continuará liderando o caminho e colocando os Estados Unidos em primeiro lugar. O Trump, cara, o Trump, ele coloca, ele é tão patriota que ele é um grande estadista, ele coloca os Estados Unidos em primeiro lugar, sempre, tá? Sempre. O Lula não ache que o Donald Trump vai baixar a guarda para ele, não. Trump vai para cima e ele quer o Lula sentado na frente dele, se possível no salão oval, onde ele vai jogar ali na mesa toda a verdade contra Luiz Inácio Lula da Silva, que chamou muitas das vezes ele de bigodista, né? Não é isso? De admirador, ou então até equivalente ao alemão de bigode, né, da Segunda Guerra. É isso? Então, o Lula tem que falar isso na cara do Trump. Vamos ver se ele vai ter coragem. Vai ter que beber muito para dar coragem pro Lula, né? Não é isso? Por falar em comunas, em esquerda, por falar em canhotos, em canhotas, desculpa, tá aí. O Silas Malafaia vem trazer um novo vídeo imperdível, alertando todo o Brasil sobre os perigos dos comunas entranhados, principalmente no cristianismo. Para quem não sabe, as últimas notícias que saíram aí foi que o bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus, se eu não me engano, Ministério Belém, não é isso? Assembleia de Deus, Ministério Belém, está apoiando a entrada de Jorge Messias dentro
do Supremo Tribunal Federal. Houve até uma oração. Meu Deus do céu. O povo desperdiça a oração com demônios, né? Vamos lá. Povo abençoado do Brasil, antes de falar desse assunto sério, que o comunismo é um dos maiores inimigos da democracia e do cristianismo, deixa eu dizer aqui uma coisa: a gritaria dos esquerdopatas gospel, pelo meu último vídeo dizendo que um verdadeiro cristão não pode apoiar Lula, gritaram tanto? Ué, por quê? Quer dizer que suas convicções e paixões políticas são maiores do que seus princípios, que são formados por crenças, valores e caráter? Não faça isso não. Foi Lula que disse, em alto e bom som, que tem orgulho de ser chamado de comunista e que combate historicamente costumes, família e pátria, valores inegociáveis da fé dos evangélicos e dos cristãos em geral. Vocês estão reclamando de quê? Eu não citei nome de ninguém, eu não ataquei ninguém, eu só fiz uma constatação da verdade. Por que gritaria? Vamos lembrar, para não dizer que eu estou manipulando nada, Lula disse isso em junho de 2023, no Foro de São Paulo, aquela reunião que congrega a esquerdalha e os comunistas da América Latina. Só um pedacinho da fala de Lula para não dizer que eu estou manipulando nada. Vamos lá? Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso não nos ofende. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esse ataque. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater, Só pode ser piada. Meu irmão, tu quer negar a tua fé? O problema é seu por convicção e paixão política? Vai dar conta a Deus. Eu vou provar aqui que o comunismo é um dos maiores inimigos da democracia e do cristianismo. Faço uma pergunta a você e começo a provar. Tem eleição na Coreia do Norte, Cuba, em China? Não, só tem um partido comunista. Se alguém se levantar como oposição, vai pra cadeia, eles matam. Lá não tem liberdade de expressão. Lá não tem, meu queridão. Liberdade de crença, liberdade de opinião, tudo o Estado controla com mão de ferro. Hoje, matam padres, matam pastores, prendem cristãos. Aí, ó, essa semana na China, e você quer que eu me cale? Que alguém que diz que tem orgulho de ser chamado comunista, eu vou me calar? Olha aí Lula, elogiando a China. A revolução mais sangrenta da história, mataram mais de 100 milhões de pessoas. São os responsáveis pelo maior massacre de católicos e evangélicos na história do mundo. E vocês querem que eu fique calado? Agora, quero fazer um desafio aos esquerdopatas gospel. Me dá o nome de um governador de estado, de um prefeito de capital ou de grande cidade que já manifestou essas convicções que Lula manifestou. Me dá aqui com prova que eu vou denunciar aqui. Não negocio meu princípio com ninguém, não. Agora, olha o jogo. Preste atenção no que eu vou falar. Eu respeito você pelo direito que você tem de escolher seguir a religião que você quer. Isso é democrático. Eu tenho que respeitar você, mesmo discordando da sua religião. Agora, não vem aqui nos enganar. Olha a Janja, cantando o hino evangélico, indo à reunião de mulheres evangélicas e é do candomblé. Quer enganar a gente? Eu não vou deixar passar e eu não vou me calar. Pode me caluniar, pode me difamar, pode falar bobagem que quiser. Não tem problema, vai dar conta a Deus e você só está mostrando quem você é. Agora, escuta o que eu vou te falar. Pior do que um herege é um falso evangélico. Essa que é a verdade que doa quem doer e eu não vou permitir mais o povo evangélico ser enganado por essa raça cínica que quer nos manipular com mentira. Deus tenha misericórdia do Brasil, abençoe você e sua família e levante a sua igreja com poder na nossa nação. Amém. Pois é, um recado claro aí, né, aos cristãos. Eu não consigo entender como tem gente que fala que é cristão e canhota ao mesmo tempo. Não tem como entender isso. Isso não entra na minha cabeça, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você é comunista, automaticamente você é contra o cristianismo, né? Eles tentam colocar Jesus como se fosse um comunista. Já vi isso em várias vezes aí. Tem nada a ver, né? Jesus se assentava com todos, mas o que Jesus queria mesmo era a mudança de todos que ele se assentava, né? Ele não aceitava, ele aceitava a pessoa como ela estava, mas ele falava para a pessoa não pecar mais, ou seja, para mudar, para haver mudança, né? E aí eles tentam colocar Jesus como, ele era pobre e dividia com todos, por isso ele era comunista. Mas os comunistas que eu vejo falando aí são todos milionários, bilionários, né? Principalmente o presidente do Brasil, né? O ministro do STF, vai olhar.
O tanto de casas luxuosas, mansões, apartamentos de luxo, viagens luxuosas, o dinheiro que eles têm na conta, milhões e milhões. Eu não acredito em comunista, e principalmente em comunista milionário, cara. Isso é a pior patifaria que podem fazer no mundo. É um cara milionário que se diz comunista, principalmente atores de Hollywood, que estão levantando bandeira comunista aí no mundo todo. Wagner Moura é um, né, que tá lá em Hollywood e levanta a bandeira sendo milionário. Eu não acredito, cara. E pior é as pessoas que são comunistas pobres que acreditam em comunistas milionários. É muita burrice, né, para uma pessoa só. Ó, falando em coisas erradas, vamos lá. Justiça barra postagem que ligam irmão de Lula a fraudes do INSS. Olha só. A justiça agora está barrando. É isso mesmo que você está ouvindo. Justiça não, né? O judiciário está barrando agora quem liga o irmão de Lula a fraudes do INSS. Ou seja, ele está blindado não só pelo STF, ele também está blindado agora pela Justiça de São Paulo. Quer acompanhar a matéria comigo? Antes, deixa o like é importante, isso ajuda pra caramba o canal a crescer cada vez mais. Já vou jogar na tela para você, mas eu peço para você me ajude a continuar aqui deixando o like é de graça, você não precisa pagar absolutamente nada, e você ajuda o Mário Robert a chegar em outras telas, tá bom? Justiça de São Paulo barra post que liga o irmão de Lula a fraudes do INSS. Vamos entender a matéria. A Justiça de São Paulo mandou tirar do ar 14 publicações que associavam José Ferreira da Silva, o Frei Chico, a fraudes contra aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social. A juíza Ana Luísa Madeiro Cruz Ezerian, da 39ª Vara Civil, determinou a remoção do conteúdo no prazo de 5 dias. A medida foi publicada no dia 15 de outubro. Olha, um dos investimentos mais bem-sucedidos que a esquerda fez no Brasil, principalmente, não só no Brasil, no mundo, mas vamos usar de exemplo o nosso país, foi investir em cursos de direitos para comunistas adentrarem a advocacia, se tornarem juízes e fazer uma patifaria dessa que estão fazendo hoje em dia. Então, foi anos e anos de projeto de poder e eles conseguiram realmente tomar todos os setores da sociedade. E aí, quando você vê uma juíza fazendo isso que essa mulher fez aqui, né? Que essa merendíssima fez aqui. Tô falando merendíssima de propósito, tá? Porque tem o Igor Guimarães, ele é um comediante e ele tem um personagem chamado Advogado Paloma. E aí ele fala merendíssima. E aí eu tô zoando por causa disso, tá? Antes que cheguem aí pessoas que gostam de arrumar o português. Cada réu que descumprir a decisão poderá pagar uma multa diária de R$1.000. O valor sobe para R$20.000 em caso de reincidência. Frei Chico é irmão do presidente, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados. Ou seja, o cara não tem nada a ver, né? O cara só é irmão do cara que estava à frente do mensalão, não é isso? Que estava à frente de toda a roubalheira que aconteceu no Brasil, não é isso? É só isso só. O cara só estava à frente de um dos maiores roubos do mundo de cofres públicos. Mas não tem nada a ver, né? A gente tá viajando, né? Quer dizer, agora que a gente não pode falar que a grama é verde, não é isso? A gente não pode falar que o céu é azul, não é isso? Que o sol é amarelo. A gente não pode mais falar. A gente tá perdendo a nossa liberdade de expressão e até a liberdade de falar a verdade. É complicado, né? Até quando a gente vai aguentar tudo isso? Até quando nós vamos suportar tudo isso? O povo brasileiro de bem, principalmente, não está suportando mais essa perseguição infundada, completamente infundada. Aí você vê, aí você vê o Judiciário de São Paulo, que também está entranhado, não só de São Paulo, do Brasil todo, entranhado de comunista, lá dentro com a toga nas costas. É algo surreal. Realmente é algo surreal. Gustavo Gayer traz atualizações aí sobre o Supremo, Monte Olimpo, né? Não falha e torna réus mais 6. Ou seja, hoje
teve aí o julgamento, não é isso? De mais réus da trama golpista, o golpe imaginário, né, que só existe na cabeça deles. E esses réus têm algo em comum, porque seriam ali que comandavam o gabinete da ódia da direita, né, nas redes sociais. Isso abre um precedente tão perigoso, cara. Abre um precedente tão perigoso para nós. Vamos ouvir. Encerra-se agora mais um capítulo dessa farsa, dessa perseguição política disfarçada de julgamento da nossa Suprema Corte, dos nossos iluminados ministros que estão ali batalhando ferozmente, bravamente para proteger a nossa democracia. Hoje, o segundo núcleo foi julgado. Obviamente, todos foram aceitos como réus em um golpe de Estado de senhorinhas idosas num domingo, num prédio vazio, na esplanada dos ministérios, carregando bíblias embaixo dos braços. No período da manhã, os advogados de defesa apresentaram todos os motivos e argumentos, mostrando claramente que aquele julgamento nem sequer deveria existir, porque não houve tentativa de golpe, porque as vítimas são as pessoas que estão julgando, elas não deveriam estar julgando, obviamente, então, esse núcleo, e não adiantou. Não adiantou, todos ali concordaram que eles têm que prender todo mundo que não gosta dos ministros do STF, porque senão a democracia do Brasil não será plena, porque hoje no Brasil democracia é você fazer exatamente o que as instituições mandam sem poder criticar. O Brasil talvez é a única democracia do mundo onde você não pode criticar autoridades, meio que a definição de ditadura. Mas houve ali uma voz de sanidade. De novo, o ministro Fux dizendo com argumentos claros o porquê que a segunda turma, esta turma que estão ali, os principais capachos e capangas da esquerda e do governo Lula, não deveriam ser eles as pessoas responsáveis a julgar, né, e sim no plenário, com todos os ministros juntos. E a fala dele foi muito interessante, então eu compartilho aqui com vocês. Senhor presidente, eu queria mais uma vez pedir vênia, eminente maioria já formada, e também o ministro Dino não estava ainda no Supremo Tribunal Federal, nem Vossa Excelência, né? Eu, na qualidade de presidente, a primeira emenda regimental, talvez a única que eu tenha conseguido, que ocorreram incidentes que eu não consegui mais administrar com tranquilidade, foi a época do lockdown e mais outros fatos, incidentes. Ali eu estabeleci e fui aprovado por unanimidade, que a competência do julgamento das ações penais de autoridades deveria ser efetivamente o plenário, porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão muito pequeno, somos só 11 ministros, a Constituição Federal não fala em turnos, e essa foi a razão pela qual se propôs essa modificação. Também essa modificação foi proposta porque havia muita divergência deletéria para a imagem do tribunal entre a primeira turma e a segunda. Havia até umas espécies do folclore que diziam que a primeira turma era de uma maneira, a segunda de outra. Por outro lado, o que eu também entendo é que nenhum dos integrantes ocupa mais cargos públicos, mas o que se decidiu em março de 2025, e eu compus a minoria, foi exatamente que eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública. Então, se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, daí a minha indicação de que a competência deveria ser do plenário. Então, em primeiro lugar, entendi que eles não exercem função pública, deveria ser a justiça comum. Mas se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, a competência deveria ser do plenário. Então, essas razões, não há nenhuma, da minha fundamentação, não há nenhuma menção a uma violação ao princípio do juiz natural. Era só essa questão, digamos assim, de procedimental mesmo do tribunal. Mesmo depois dessa fala, não foi o bastante, o julgamento terminou, todos ali agora são réus. Dentre eles nós temos o Felipe Martins, que é um dos casos mais absurdos da história jurídica brasileira. 10 dias de solitária, ficou preso 6 meses, a prisão dele baseado num documento falso, forjado, o que está sendo investigado nos Estados Unidos por ser crime internacional, onde aquelas pessoas responsáveis por isso pagarão um alto preço. E eu acredito realmente que o Felipe Martins se tornou a pedra no sapato. E para piorar tudo isso,
Felipe Martins não pôde ser filmado, e se ele fosse filmado, mesmo que por outras pessoas, ele poderia ser preso. Isso nunca se viu na história, e todos os jornalistas e advogados que adentraram o plenário tiveram que entregar seus celulares, que foram lacrados dentro de uma sacolinha. É como se fosse uma espécie de julgamento secreto, né? Ninguém pode ver, ninguém pode ouvir, Felipe Martins não pode existir. Eles não estão querendo prender o Felipe Martins, porque o que eles fizeram para colocar esse rapaz, esse homem atrás das grades, se empilhou em uma quantidade de crimes que eles têm que fazer o Felipe Martins desaparecer. Felipe Martins perdeu o direito de existir, não de andar livremente. Se fosse só isso, tudo bem, mas de existir. Ele não pôde ser filmado por terceiros, tudo para proteger a nossa tão frágil democracia. Enquanto isso, a justiça brasileira está soltando ex-senador que violentou sexualmente a própria filha, está soltando um traficante com 52 quilos de cocaína húngaro só para revidar contra a Espanha, e está soltando todos os corruptos da Lava Jato, está anulando todas as condenações, todas as multas da Lava Jato, todo mundo está sendo liberado, menos aquelas pessoas que estavam nas esplanadas dos ministérios no domingo à tarde, com os prédios vazios e quebraram vidraças. E até as que quebraram deveriam pagar por isso, afinal de contas é vandalismo, eu acredito que todo crime deve ser punido, mas não dessa forma como eles estão fazendo. A nossa Suprema Corte, ou melhor ainda, essa segunda turma da Suprema Corte está destruindo completamente, primeira turma, né? Completamente qualquer resquício de admiração que havia no Brasil pelo nosso sistema judiciário. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, virando notícias na imprensa internacional que está sendo feito. Um dos julgamentos mais absurdos já feitos pela justiça brasileira, tudo isso para impedir que aquele que está em primeiro lugar nas pesquisas volte a ocupar a cadeira presidencial. Desculpa aí. Eles querem isolar completamente, né, o presidente Jair Messias Bolsonaro, só que eles não contam que nós ainda estamos aqui. Nós que amamos o trabalho do nosso querido, amado presidente Jair Messias Bolsonaro, estamos aqui lutando todos os dias, mesmo sem forças, porque a força quem dá é o público que está em casa, são vocês, e também o nosso Deus Todo-Poderoso. É Ele que tem nos dado força para continuar o trabalho que a gente continua todos os dias. Mesmo podado, mesmo muitas das vezes silenciado, mesmo muitas das vezes multado, mesmo muitas das vezes o alcance caindo, sendo reduzido, nós continuamos persistentes. Por quê? Porque se a gente parar, o Brasil já era. O Brasil será entregue aos leões. E nós ficaremos aqui sem mais nada para fazer. Sem mais nada para fazer. Essa que é a realidade. Ficaremos como a Venezuela, como Cuba, que não tem mais como correr contra o tempo perdido. Eles têm como correr, né? Se o povo se unir e se levantar, aí eles conseguem mudar a situação do próprio país. Mas, enquanto isso, eles só têm a olhar. Eles não podem falar nem fazer absolutamente nada. É algo assim, algo muito triste o que está acontecendo no nosso país, e a gente precisa continuar lutando. Para eu continuar lutando aqui, eu preciso da sua mão amiga. Se você acredita que o meu trabalho é importante para o Brasil sobreviver a essa fase difícil, se você acha que o meu trabalho é importante para ajudar o nosso capitão nessa luta incessante contra o sistema, me ajude a continuar. R$10 no Pix, você estará participando do sorteio. Se você mandar R$20, é 2 chances de ganhar. R$30, 3 chances de ganhar. R$50, 5 chances. O seu nome vai aparecer em sequência na roleta, que eu vou sortear aqui no dia 4 de novembro. 10 chances é R$100. Então, 10 chances na sequência. Eu vou rodar a roleta, 10 chances na sequência, você tem 10 chances de ganhar. Então, o que Deus tocar no seu coração, me ajude a continuar este trabalho. Está muito difícil, o alcance está muito reduzido. Então, eu preciso de você também para compartilhar, para se inscrever, para deixar o like. Mas, mais do que tudo, se você puder me ajudar hoje com urgência, me ajude através do Pix. É o meu jeito de pedir aqui uma ajuda a quem gosta e a quem acredita no trabalho do Mário Robert. Me ajude a continuar e que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a nossa nação,
todos aqueles que lutam e continuam lutando pelo nosso Brasil. Até a próxima live. Ó, tira o print e joga lá nos grupos para ver se alguém não quer participar. São 4 prêmios maravilhosos. Camisa do Bolsonaro, o busto do Bolsonaro, né, que é aquela estatuazinha do Bolsonaro, linda pra caramba, a caneca do nosso presidente Bolsonaro e o livro Submundo Hacker, autografado aí e com dedicatória do Laudelino, que eu vou pedir para ele enviar diretamente para o ganhador ou para a ganhadora, tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida, nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até a próxima transmissão. Tchau, tchau.